Como vai você? Estou feliz em conhecê-lo. O assunto de hoje é a genealogia de Jesus Cristo. Conclusão, capítulo 1. O autor é Abraham Park. Jesus Cristo, o cumpridor da administração da história redentora, e a promessa da aliança eterna. A história da redenção progride de acordo com os decretos predestinados de Deus e se desenvolve de acordo com sua administração. A genealogia de Jesus Cristo é a epítome da maravilhosa administração de Deus na história da redenção. Toda a história do Antigo Testamento está resumida na genealogia de Jesus Cristo. E a história do Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo proclama claramente que toda a história do Antigo e do Novo Testamento se concentra em Jesus Cristo, que está no centro da história da redenção. Ao encerrarmos nosso estudo da genealogia de Jesus Cristo à luz da administração de Deus na história da redenção, espero agora tirar uma conclusão de tudo o que examinamos até agora. Primeiro, examinaremos a relação entre a promessa da semente da mulher, que é o ponto de partida de todas as alianças, e a genealogia de Jesus Cristo. A seguir, compararemos a genealogia de Jesus Cristo em Mateus e Lucas sob a perspectiva histórico-redentiva. Em seguida, consideraremos Jesus Cristo, o cumpridor da administração da redenção. Por fim, discutiremos qual deve ser a atitude adequada dos crentes que receberam a promessa da aliança eterna. A promessa da semente da mulher e a genealogia de Jesus Cristo. O objetivo final de todas as alianças da Bíblia é a conclusão da história da redenção por meio de Jesus Cristo. Gênesis 3:15 da manhã prometeu que o Messias, que viria como a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi finalmente cumprida na vinda de Jesus Cristo, a semente da mulher e a esperança de salvação para toda a humanidade. A história contida na genealogia de Jesus Cristo em Mateus 1 mostra o processo pelo qual se cumpre a promessa da descendência da mulher. A genealogia também revela o cumprimento das outras alianças que avançaram nessa promessa inicial. Além disso, a genealogia de Jesus Cristo proclama corajosamente que Jesus Cristo veio como aquele que cumpre a promessa da semente da mulher. Primeiro, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Mateus 1:16 da manhã Jacó foi pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Messias. A genealogia começa com Abraão, passa por Davi e continua até Jesus Cristo. Mateus 1:16 da manhã afirma: Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Esta passagem sobre o nascimento de Jesus é registrada de uma maneira diferente das demais. Se tivesse seguido o padrão de Abraão foi o pai de Isaque, Isaque o pai de Jacó, então deveria ter sido escrito: José foi o pai de Jesus. No entanto, afirma: Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado o Messias. A passagem soa como se Jesus não tivesse um pai.
Isso conecta Jesus Cristo diretamente a Maria e mostra como Jesus cumpre a promessa em Gênesis 3:15 da manhã de que o Messias viria como a semente da mulher. Gálatas 4:4 declara: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus Cristo veio a esta terra para esmagar a cabeça da serpente e destruir Satanás como prometido. Por esta razão, Hebreus 2:14 da manhã afirma: Ele também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, tornasse impotente aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 1 João 3:8. Segundo, Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Na genealogia em Mateus 1, a frase, tornou-se o pai de, foi repetidamente usada para todas as 40 pessoas da genealogia. De Abraão ao marido de Maria, José, ao longo de seus 15 versículos, Mateus 1:2. 39 ocorrências usam o predicado, egensen, a voz ativa da palavra, genal, que significa, gerar. Passiva divina da palavra genal, Mateus 1:16 da manhã. Isso mostra que Maria não deu à luz Jesus por suas próprias forças. O nascimento de Jesus Cristo nada teve a ver com a vontade do homem ou com a linhagem de sangue de José. Jesus foi concebido no corpo da Virgem Maria pela obra soberana de Deus do Espírito Santo, Lucas 1:35 da manhã. Visto que a concepção por meio do Espírito Santo foi possível por meio da poderosa e direta intervenção de Deus, foi um evento além da compreensão racional do homem. No entanto, a verdadeira fé transcende toda a racionalidade ao crer que a palavra de Deus certamente se cumprirá exatamente como ele falou. Trata-se de esperar o que não se pode esperar e crer no que não se pode acreditar. Hebreus 11:1. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela respondeu: Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38 da manhã. Maria poderia ter sido mandada embora por José, com quem ela estava noiva. Ela poderia ter sido apedrejada até a morte pelo povo. Deuteronômio 10:23 da noite. No entanto, ela aceitou ambas as possibilidades com fé e arriscou a vida para obedecer. Ela acreditava que a palavra de Deus é capaz de criar algo do nada. Assim, ela também acreditava, sem dúvida, que se esta mesma palavra estivesse operando, então seria possível conceber através do Espírito Santo. João 1:3. Além disso, quando o anjo Gabriel lhe disse que ela havia concebido, Lucas 1:32 da manhã, ela acreditou que a aliança davídica estava sendo cumprida por meio dela. É por isso que Isabel, a mãe de João Batista, disse a Maria: E bem-aventurada aquela que acreditou que haveria de se cumprir o que lhe foi dito da parte do Senhor. Lucas 1:45 da manhã. Assim, a concepção de Maria por meio do Espírito Santo é um testemunho claro de que a promessa da semente da mulher, em Gênesis 3:15 da manhã foi cumprida em Jesus Cristo. Terceiro, Jesus Cristo era, como se supunha, o filho de José. Lucas 3:23 da manhã afirma:
Quando começou o seu ministério, o próprio Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, sendo, como se supunha, filho de José, filho de Eli. Este versículo esclarece que, embora as pessoas geralmente conhecessem Jesus como o filho de José, ele era na verdade o Filho de Deus, que havia sido concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Essa verdade é confirmada novamente quando a genealogia ascendente de Jesus remonta até Deus, Lucas 3:38 da manhã. As genealogias em Mateus e Lucas diferem em suas estruturas, no número de gerações e no número de pessoas incluídas. No entanto, eles estão unidos em seu objetivo de trazer à luz como a promessa da semente da mulher, em Gênesis 3:15 da manhã foi cumprida na história da redenção. Nesse esforço singular, eles, juntos, testificam do único Jesus Cristo. A convergência das genealogias no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. A genealogia em Mateus capítulo 1 é a genealogia da linhagem de José, enquanto a genealogia em Lucas capítulo 3 é a genealogia da linhagem de Maria, mãe de Jesus. A genealogia em Mateus lista Jacó como o pai de José, enquanto a genealogia em Lucas lista Eli como seu pai, Lucas 3:23 da manhã. Uma leitura da genealogia lucana em grego revela algo muito incomum. O artigo definido tou precede cada nome na longa genealogia, exceto o de Josefe. Somente Josefe não tem o artigo definido antes de seu nome. Isso reflete que essa genealogia não pertence a José, mas a Eli. José, na verdade, não fazia parte da genealogia de Eli. José era filho de Eli, mas era um filho legal, não um filho biológico. Lucas 3:23 da manhã. Quando ele começou seu ministério, o próprio Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, sendo, como se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José. A ausência deste artigo certamente coloca o nome de Josefe em uma posição especial na série de nomes. Isso nos leva a supor que a relação entre José e Eli era diferente das demais e, portanto, Eli não era o pai biológico de José, mas um pai legal. Então, como Josefe se tornou o filho legítimo de Eli? Eli era o pai de Mary e provavelmente não tinha um herdeiro homem. De acordo com as leis de herança familiar, a filha recebe a herança quando não há herdeiro masculino aparente, Números 27:8. José, genro de Eli, provavelmente se tornou o filho adotivo de Eli depois que Maria e José se casaram. Portanto, José era filho biológico de Jacó, Mateus 1:16 da manhã, e, ao mesmo tempo, herdeiro de Eli, pai de Maria, Lucas 3:23 da manhã. Por este mistério profundo, as duas genealogias de Jacó e Eli, convergem em uma em José e em Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3 lista as mesmas pessoas desde Abraão até o rei Davi. Depois do rei Davi, porém,
A genealogia de Mateus continua com Salomão, Mateus 1:6, enquanto a genealogia de Lucas continua com Natã, Lucas 3:31 da manhã. Salomão e Natã são irmãos. 1 Crônicas 3:5 lista os 4 filhos nascidos de Davi por Batexua, Batseba, e eles são Simeia, Shamua, Sobabe, Natã e Salomão. 2 Samuel 5:14 da manhã. A genealogia de Mateus registra Salomão depois do rei Davi e continua até José, o pai de Jesus Cristo. De acordo com a genealogia, Mateus 1:16 da manhã. Por outro lado, a genealogia de Lucas registra Natã depois do rei Davi, continua até Eli, o pai de Maria, e depois até José, filho legal de Eli, Lucas 3:23 da manhã. Assim, é verdadeiramente uma providência misteriosa e profunda que estas 2 genealogias, que seguiram 2 caminhos muito diferentes depois do rei David, convergiram com José. O que é mais surpreendente é que a família de Jacó, pai biológico de José, e a família de Eli, pai legal de José, pai de Maria, são ambas descendentes de Davi. Deus prometeu que o Messias viria como a semente da mulher e como filho de Davi. Para cumprir esta promessa, ele preservou as 2 linhagens de Davi, Salomão e Natã. Finalmente, Deus uniu novamente estas 2 linhagens através do casamento de José e Maria. Além disso, ele enviou Jesus através da sua concepção pelo Espírito Santo dentro do corpo de Maria para que ele nascesse como a semente da mulher, cumprindo assim a sua administração na história redentora. A genealogia de Jesus Cristo é verdadeiramente o resumo da história da redenção e o epítome do cumprimento da redenção. Todas as alianças e promessas das alianças estabelecidas nas administrações redentoras de Deus são cumpridas na genealogia de Jesus. Depois que Deus prometeu que o Messias viria como a semente da mulher em Gênesis 3:15 da manhã, ele preservou a linhagem de Jesus Cristo até que viesse para cumprir essa promessa. Aqueles anos foram, de fato, anos de longo sofrimento para Deus que esperava a vinda da semente da mulher. Foram anos de lágrimas de coração partido por Deus enquanto ele preservava o povo da aliança apesar da sua incredulidade. Para que pudessem continuar a linhagem de Jesus Cristo para o cumprimento final da sua aliança. Foram os anos do amor e da tolerância infinita de Deus. Mesmo no meio do ciclo contínuo de rebelião da humanidade e do castigo de Deus. Foram os anos do cuidado constante e esmerado de Deus para garantir a marcha contínua e incessante da história da redenção. Foram os anos da guerra santa de Deus. Que ele lutou com todas as suas forças contra os esquemas de Satanás para destruir a aliança de Deus. Foram anos de trabalho zeloso de Deus enquanto ele procurava ativamente encontrar a Virgem Maria e o justo José, por meio de quem a semente da mulher viria como prometido. A semente da mulher veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. A descendência da mulher veio sem o menor desvio do plano de redenção preordenado por Deus. Jesus Cristo, que é totalmente Deus, veio a este mundo totalmente humano para que pudesse salvar o homem caído.
Romanos 1:3. Assim, a genealogia de Jesus Cristo proclama a todo o universo que Jesus, que veio como a semente da mulher, é o verdadeiro Salvador, pois nele habita a plenitude da divindade, bem como a plenitude da humanidade. Jesus Cristo, o cumpridor da administração da história redentora. A primeira promessa de salvação de Deus após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden foi a promessa da semente da mulher, em Gênesis 3:15 da manhã. Esta promessa tomou forma concreta através da promessa de que Jesus Cristo viria como filho de Abraão. A genealogia que examinamos até agora é historicamente significativa e redentora porque registra o processo de cumprimento das promessas da descendência da mulher e do filho de Davi, o filho de Abraão. Assim, encontramos na genealogia Jesus Cristo, o cumpridor da administração da história redentora. Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Abraão. A genealogia de Mateus, que conecta o Antigo e o Novo Testamento, começa com Mateus 1:1 afirmando o registro da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. O fato de Jesus Cristo ter vindo como filho de Abraão é o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Além disso, este fato se torna o elo mais importante que liga o Antigo e o Novo Testamento. Aliança com Abraão. As alianças abraâmicas no Antigo Testamento já revelavam muitas vezes a promessa de que o Messias viria como filho de Abraão. Assim, a vinda de Jesus Cristo como descendente de Abraão é um cumprimento dos convênios do Antigo Testamento. Gênesis 12:3 declara: "E em ti serão benditas todas as famílias da terra." Este versículo tem um significado mais profundo do que o simples fato de que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de Abraão. Aqui, a frase em você é Beca, em hebraico, e isso significa, em última análise, que todas as famílias da terra serão abençoadas através do Filho de Abraão, Jesus Cristo. Todas as famílias da terra não podem ser abençoadas por um mero ser humano. Todas as famílias da terra só podem ser abençoadas em Jesus Cristo. Gênesis 1:15 da tarde declara: "Por toda a terra que você vê, eu a darei a você e aos seus descendentes para sempre." Deus havia prometido em muitas ocasiões que daria a terra a Abraão e seus descendentes. Gênesis 3:18 da tarde. Aqui, seus descendentes, referem-se principalmente a Isaque e seus descendentes. No entanto, devemos tomar nota da palavra, para sempre. Nenhum ser humano pode possuir terras na terra para sempre. Na verdade, mesmo os descendentes físicos de Abraão não puderam possuir a terra de Canaã continuamente. Eles perderam a posse dela quando foram levados cativos para a Babilônia e também depois de 70 decicolombes, quando Jerusalém foi destruída por Roma. Assim, somente Jesus Cristo pode possuir a terra para sempre. Portanto, teu descendente, refere-se, em última análise, a Jesus. Gálatas 3:16 da manhã. Gênesis 6:18 da tarde afirma: visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação,
e nele todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui, a frase, nele, é, B.O. Mais uma vez. A promessa é que todas as nações da terra serão abençoadas em Abraão, o que em última análise aponta para o fato de que todos os descendentes espirituais de Abraão serão abençoados em Jesus Cristo. O Messias, filho de Abraão, Gálatas 3:7. Consequentemente, Abraão tinha o dever de ordenar e educar seus filhos e sua família depois dele para que guardassem o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça para que seus descendentes pudessem receber Jesus Cristo. Gênesis 6:19 da tarde. Além disso, Gênesis 10:18 da noite declara: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aqui, a frase, em sua semente, é, Bezaraca. Isto significa, numa semente, que em última análise se refere a Jesus Cristo. Uma vez que só Deus e não o homem pode abençoar todas as nações da terra. Como examinamos até agora, a descendência que aparece na aliança de Deus com Abraão refere-se, em última análise, a Jesus Cristo. Sob esta luz, a descendência que Deus prometeu a Abraão era um só Jesus Cristo. Gálatas 3:16 da manhã. Jesus Cristo, a semente singular. Em Gálatas 3:16 da manhã, o apóstolo Paulo diz: agora as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Ele não diz: e as sementes, referindo-se a muitos, mas sim a uma, e a sua semente, isto é, Cristo. De acordo com isso, não importa quão numerosos sejam os descendentes de Abraão. O único que Deus reconhece como a verdadeira semente de Abraão é Jesus Cristo. Assim, mesmo os descendentes físicos de Abraão, Isaías 41:8, não podem ser reconhecidos como descendentes de Abraão, a menos que acreditem em Jesus Cristo, a verdadeira semente de Abraão. Independentemente de alguém ser judeu físico ou gentil, somente aqueles que acreditam em Jesus Cristo podem se tornar descendentes espirituais de Abraão. Gálatas 3:14 da manhã. Gálatas 3:7 declara: portanto, tenham certeza de que os que são da fé são filhos de Abraão. Além disso, Gálatas 3:29 da manhã declara: e se vocês pertencem a Cristo, então vocês são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A genealogia de Mateus proclama poderosamente a todas as nações do mundo que Jesus Cristo é o Messias que veio como filho de Abraão. Mateus 1:1. Jesus Cristo é a semente prometida. Gálatas 3:19 da manhã. E nos tornamos descendentes espirituais de Abraão crendo em Cristo. Todas as pessoas do mundo se tornarão descendentes de Abraão por pertencerem a Jesus Cristo. E serão abençoadas com Abraão. Gálatas 3:9. O autor deste livro é Abraham Park. Abraham Park foi um aclamado teólogo de classe mundial com notável espiritualidade pastoral. Ele dedicou toda a sua vida à oração e às Escrituras, tendo lido a Bíblia mais de 1.800 vezes. Ao longo de seu ministério vitalício,
Ele foi um verdadeiro pastor que amava a igreja e a congregação como seus próprios filhos. Sua programação diária consistia em orações de 2 horas e leituras bíblicas de 3 horas, bem como pregação e evangelização contínuas. Com a convicção de que morrer é viver, ele fez o seu melhor em sua vida de oração a Deus por 3 anos, 6 meses e 7 dias nas montanhas profundas. Quando o sol se pôs, ele não fez nada além de orar. Quando o sol nasceu, ele não fez nada além de ler a Bíblia. Então, finalmente, um único raio de graça brilhou sobre ele. Através da poderosa iluminação do Espírito Santo e pela graça de Deus, as cenas da Bíblia se desdobraram como um panorama diante de seus olhos. Essas cenas foram escritas em grandes folhas de araruta que foram amarradas com um galho. Mais tarde, eles foram transcritos em papel comprado de uma aldeia sob a montanha a cada poucos meses. Foi assim que os sermões de Abraham Park começaram. Muitas pessoas ficam impressionadas com o Abraham Park da seguinte forma: como uma pessoa pode amar tantas pessoas? Como uma pessoa pode causar um impacto tão grande para tantas pessoas? Ele é tão trabalhador. Nunca descansa. Ele nunca deixou de orar. Ele merece ser verdadeiramente honrado por sua dedicação à igreja e às congregações. Um verdadeiro e fiel obreiro de Deus.